God of War é uma das minhas franquias de jogos favoritos e entre todos os jogos da franquia, o lançado em 2018 para mim foi o ápice do Kratos e também da Santa Mônica, e hoje eu vou fazer um resumão da história de toda o God of War para vocês saberem o que aconteceu com Kratos na jornada dele, para num próximo vídeo eu vim trazer para vocês a minha teoria de como vai ser a história do próximo God of War, que ainda vai ser lançado e que nem foi anunciado aí. Então já deixa seu like aqui nesse vídeo, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho das notificações para toda vez que tiver vídeo novo você ser avisado e bora pro vídeo. Um dos principais motivos para o sucesso da franquia do God of War foi, sem dúvida nenhuma, o enredo, que foi muito bem escrito. A princípio ele é baseado em toda a mitologia grega, com muitas modificações, né? Ele não segue à risca a mitologia grega, até porque o Kratos não existe nessa mitologia, ele foi um personagem criado pela Santa Mônica e mais recentemente, em 2018, ele foi introduzido aí na mitologia nórdica. Kratos, ele era uma criança espartana que nasceu e cresceu para ser treinada para ser um super combatente sem sentimentos, violento, voraz, tenaz, e foi bem isso que ele se tornou. Com o passar dos anos, ele acabou se tornando o capitão de todo o exército espartano e ele era implacável contra todos os inimigos dele. Só que num certo momento, Kratos se viu encurralado e ele ia morrer. Foi nesse momento que o Kratos decidiu fazer uma oração, rogou lá ao deus da guerra, o Ares, e pediu forças ao Ares para poder derrotar todos os seus inimigos. Obviamente, Ares deu esse poder a Kratos, só que ele não ia vir de graça, né? Lógico, você tá falando do deus da guerra, que é implacável. A bênção que Ares concedeu a Kratos veio junto de uma servidão. A partir desse momento, Kratos seria obrigado a ser escravo de Ares e ali lutar batalhas que Ares decidisse, né, e derrotar os inimigos que ele mandasse. Como símbolo dessa escravidão, as lâminas do caos ficaram amarradas, acorrentadas aos braços do Kratos, inclusive as lâminas do caos, que são aí, né, a simbologia mais forte de toda a história do God of War. Muita história acontece, muitas águas rolaram, até que num certo momento o Kratos estava cego, né, pelo instinto assassino dele, e enganado por Ares, ele acabou matando a esposa e a mulher dele, e isso afetou demais o espartano, tanto que ele decidiu revogar a escravidão a Ares e acabou sendo amaldiçoado pelo deus da guerra, e foi todo coberto pelas cinzas dos mortos no seu corpo. Por isso toda essa cor acinzentada do corpo do Kratos. Depois de tudo isso, Kratos começou a travar várias batalhas contra outros deuses, até que a deusa Atena convoca Kratos para poder lutar contra Ares e destruir o deus da guerra. E em troca, Atena daria o perdão para Kratos por todos os seus pecados. Então Kratos tinha a missão de recuperar a caixa de Pandora, queria fazer a vitória pender para o lado do espartano e matar o deus da guerra, apesar de que isso acabou não trazendo, né, a satisfação para o coração do Kratos que ele esperava tanto. Vingança concluída, Ares morto, então Atena decide dar o título de deus da guerra para o Kratos, que passa então a se assentar ali no trono do Olimpo junto com os outros deuses e mestres que ele já servia há tanto tempo. Depois de um certo tempo, o Kratos acaba descobrindo que ele é um dos filhos bastardos de Zeus, fazendo dele um semideus. Então Zeus decide que a melhor coisa que ele tem a fazer é definitivamente eliminar o Kratos e ele mata o filho. Mesmo sem vida, Kratos consegue escapar do submundo e jura vingança a Zeus. E a partir daí ele começa uma batalha de horrores contra todos os seres do Olimpo. Deuses, semideuses, heróis, mortais, titãs. O Kratos faz uma chacina gigantesca. Ele conseguiu realizar o seu plano de vingança, ele mata o pai numa cena icônica no final de God of War 3, só que isso também lhe custa a vida, né? Quando Kratos mata Zeus, aparentemente ele acaba morrendo também no final do jogo. Mas como a gente pode ver aí, definitivamente Kratos não morreu. Quando passa os créditos de God of War 3, naquela parte onde era pro Kratos estar lá, o corpo dele não se encontra, dando a entender aí que ele iria voltar dos mortos mais uma vez para poder continuar a jornada dele. Aí fica o questionamento: o que aconteceu com Kratos depois dessa batalha? Após aquela batalha sangrenta de Zeus contra Kratos, o espartano embarcou aí numa jornada em que ele ficou perambulando por muitos e muitos anos sozinho pela terra.
Kratos, ele acreditava que depois de todos os atos que ele cometeu na vida durante a sua jornada, a melhor coisa pra ele era ficar sozinho. A verdade é que o Kratos não queria aceitar que a culpa de muita coisa que aconteceu era dele, por isso ele ficava culpando todo mundo o tempo todo pelas coisas que aconteceram. Ah, a culpa da morte da esposa foi de Ares, a culpa de não sei quem lá e de quem, ele nunca se culpava a si mesmo. Mas mesmo assim ele carregava esse peso. O Kratos também imaginava que a sua interação com as pessoas eram a causa de todos esses problemas, então pra ele o melhor era ficar sozinho e longe de todo mundo mesmo. A atitude do espartano fez com que ele ignorasse a verdadeira causa, que eu já disse que era ele mesmo, e fez ele chegar ao fundo do poço, literalmente. Você consegue imaginar o Kratos no fundo do poço? É difícil. Apesar disso, Kratos não percebia que ele estava muito mais aberto a mudanças do que ele mesmo poderia imaginar. E depois de vagar por longo e longo tempo sozinho, ele acabou chegando à Escandinávia, onde ele decide aí dar continuidade à sua vida, né, e tecnicamente voltar a viver. Esse período que ele vagou sozinho foi essencial para a vida do Kratos, porque nele ele pôde refletir sobre todos os acontecimentos da vida dele, refletir sobre os valores morais, entender o seu peso e a sua culpa em tudo o que aconteceu, parar de culpar os outros para tudo isso, e foi lá que ele conheceu a Laufey, que era uma gigante de Jotunheim, com quem ele se envolveu, e desse envolvimento nasceu Atreus. Inclusive o Atreus foi o principal ícone para grande transformação no caráter e na personalidade do Kratos. O novo filho que chegou pro Kratos foi a chave principal para recuperar pelo menos parte da humanidade do coração do espartano, que agora é o deus da guerra. Ao longo de todo God of War de 2018, a gente pode ver nitidamente uma mudança muito grande na personalidade do Kratos, que deixa de ter aquele instinto, né, tão assassino o tempo inteiro, que age sem pensar e só pensa em morte, vingança e violência, e ele passa a passar valores pro Atreus, como a vingança não compensa, todos os seus atos trazem consequências. Em vários momentos a gente vê que após derrotar um inimigo, o próprio Kratos fala pro Atreus que não precisa matar esse inimigo porque ele já está derrotado. Então a gente vê aí como toda essa jornada em que ele vagou sozinho por todo mundo e depois a vinda do Atreus para a vida dele transformou e recuperou de fato uma parte da humanidade do coração dele, apesar de que em certos momentos a gente ainda tem o mesmo Kratos muito violento, muito brutal e que esmaga cabeças de adversários e inimigos sem dó nem piedade. Além disso tudo, o Kratos também mostra que ele recuperou pelo menos parte da sua moralidade quando ele tenta guiar o filho pelo caminho certo. Assim que Atreus descobre que ele é filho de um deus, né, do deus da guerra, ele fica com o coração cheio de orgulho, soberba, né, ele acaba se achando superior aos outros, e o Kratos o tempo inteiro tá ali mostrando pra ele que o título de Deus não é nada, que eles não são melhores do que os outros e que eles não podem agir com essa soberba toda. No fim da jornada entre Kratos e Atreus fica bem claro como Kratos fez gigantescos progressos na recuperação da sua humanidade, tirando o seu coração daquela completa escuridão que se encontrava antes. A história inclusive nem mostra uma jornada heróica do Kratos, né, mas sim a transformação de um deus que vivia na escuridão, banhado em sangue e violência, para um ser que consegue ter pelo menos uma parte da sua humanidade resgatada e mudar aí o curso da sua vida, e também, né, tá ali perto dos que cercam ele sem tanta violência e sendo uma pessoa muito mais sensata. O God of War de 2018 acabou, a gente teve ali uma cena que deixou bem claro que a gente vai ter uma continuação. A própria Santa Mônica revelou que não vai deixar a franquia só nisso que tá, que vão vir mais jogos, inclusive em algum momento eles podem fazer um jogo baseado no cristianismo. Só que o próximo God of War, como vai ser? O que acontecerá? A gente viu que Kratos já envelheceu, né, ao longo de todos os jogos do God of War, sendo que em 2018 ele tá bem mais velho, então significa que o próximo jogo a gente também vai ter um Atreus mais velho, e eu tenho a minha própria teoria sobre qual vai ser o enredo desse jogo, mas ela fica pro próximo vídeo, então não perca, ativa aí o sininho das notificações para você ser avisado quando o vídeo estiver no ar, deixa seu like e comenta pra mim o que você acha da franquia de God of War e qual é o seu preferido. O meu vocês já sabem, que apesar de eu gostar muito do 3 também, o de 2018 é o melhor. Beijos, tchau!